Bem, além das secreções provenientes das vesículas seminais, das glândulas bulbouretrais, como falávamos na aula anterior, 30% da secreção que constitui o sêmen provém da próstata. Secreção essa que contém também substrato energético, citrato, contém o antígeno prostático específico, o PSA, que agora vai ter uma ação anticoagulante do sêmen, que já vai ajudar a mobilidade do esperma. Então, se vocês lembrarem da aula anterior, eu falei que as seminogelinas, o fibrinogênio que é ativado, formam uma rede de fibrina que mantém o sêmen coagulado após a ejaculação, restringindo a mobilidade, mas mantendo coeso esse material que vai estar, né, na região do trato genital feminino, no colo uterino, e a partir do momento, a partir desse momento, por ação do PSA, leva mais ou menos uns 30 minutos que esse coágulo se mantém ativo, e aí começa a haver uma redução dessa coagulação por ação do PSA, permitindo agora a liberação desses espermatozoides que vão apresentar mobilidade, com o objetivo, como eu falei, de chegar na trompa de Falópio, trompa uterina, para que haja a fertilização, a fecundação. Bem, outros componentes, cálcio, zinco, que ajudam a estabilizar, principalmente o zinco, ajudando a estabilizar as cromatinas com o DNA das células espermáticas. Essa deficiência do zinco pode resultar na redução da fertilidade devido à fragilidade maior do esperma, o que não é desejável. E outra substância que é encontrada é a fosfatase alcalina. Ambas, fosfatase alcalina e antígeno prostático específico, PSA, sendo utilizados como marcadores de disfunções prostáticas. Então, PSA, como a gente já havia comentado, tem uma ação anticoagulante fisiologicamente, é uma serina protease responsável pela liquefação do sêmen, é um marcador órgão específico e não doença específica. Então, o que quer dizer isso? Afecções prostáticas podem fazer com que esse conteúdo de PSA, as concentrações plasmáticas de PSA, tornem-se aumentadas. Então, por exemplo, quadros de prostatite, inflamação das próstatas, uma hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata, podem fazer com que as concentrações, como eu disse, plasmáticas tornem-se aumentadas. O fato de elas estarem aumentadas pode ser um indicativo de um câncer de próstata? Não, pode ser um indicativo de uma alteração, como por exemplo também um trauma prostático e uretral, pode fazer com que essas concentrações sejam aumentadas, estejam aumentadas. Isso é importante, é um marcador importante para que seja efetuada uma investigação mais detalhada, através de outras formas de investigação, para você conseguir realmente identificar qual é a causa do problema. O mesmo se aplica à fosfatase ácida, que apresenta baixas concentrações numa situação fisiológica, mas pode tornar-se, começar a aparecer em maiores concentrações durante um processo, alterações prostáticas. A fosfatase ácida é uma isoenzima da fosfatase ácida que é ativa em pH aproximadamente 5, não é encontrada exclusivamente na próstata, existem outras regiões que podem sintetizar esta enzima, como por exemplo o fígado, o baço, hemácias, medula óssea e plaquetas, mas também, né, como eu falei, pode ser um indicativo para uma maior investigação a partir do momento que as suas concentrações tornam-se mais elevadas. Voltando aqui um pouquinho, eu só queria deixar registrado que a alcalinidade do sêmen
ela é conseguida através da secreção prostática. A alcalinidade é essa que é extremamente importante para que possa neutralizar o pH encontrado na região na vagina, que tem um pH por volta de 4,5, 5, que se mantiver esse pH, vai determinar um déficit na mobilidade dos espermatozoides. Então, a secreção prostática é fundamental para a alcalinização do meio vaginal, que viabiliza um aumento da motilidade dos espermatozoides. E também na região vaginal é que vai acontecer o que nós chamamos de capacitação do espermatozoide. Então, como eu coloco aqui, são alterações funcionais do espermatozoide que vão acontecer na trompa uterina e vai requerer um tempo mais ou menos de 2 a 6 horas. Então, nessa região, tanto da trompa quanto no útero, vai haver a possibilidade, a efetivação dessa motilidade do flagelo, da cauda do espermatozoide. De que forma? Primeiro, porque as secreções desta região vão promover uma remoção daqueles fatores inibitórios que nós comentávamos na segunda parte da aula, que são secretados pelo epidídimo canal deferente e que tornam, embora os espermatozoides apresentem a capacidade de mobilidade, eles não estarão com movimentação. Então, a partir do momento que há a ejaculação, a introdução nessas regiões do trato genital feminino, esses fatores inibitórios são removidos, tá? Além do que, nesta região, vai acontecer também um aumento da permeabilidade ao cálcio, o que vai ser extremamente importante, porque o cálcio vai ser um segundo mensageiro que tem uma participação para que haja um movimento dos microtúbulos no flagelo, que são determinantes da movimentação dessa cauda. Então, eles começam a ter uma movimentação muito maior a partir do momento que acontece a capacitação, tá? Outra coisa é a reação acrossômica no espermatozoide, que permite a fusão com o ócito, na verdade. Então, a fragmentação e a perda do acrossomo com liberação de enzimas e proteases, que vão permitir com que haja fusão. Então, nesta região, também aqui no útero e na trompa de Falópio, também por aumento da permeabilidade e também modificações na membrana da região do acrossomo, ela vai se tornar mais frágil e vai permitir a extrusão dessas enzimas proteolíticas que vão permitir, aí, como eu disse anteriormente, a fusão do espermatozoide ao oócito. Bom, a partir de agora, a gente vai entrar com mais detalhes nos processos de regulação da função testicular por hormônios sintetizados na região da adenohipófise sob controle hipotalâmico. Ou seja, novamente, a gente vai ter que investigar a participação do eixo hipotálamo-adenohipófise na produção de hormônios na região testicular. Voltamos à figura que havíamos mostrado na primeira parte da aula. Então, aqui nós estamos mostrando o eixo hipotálamo-adenohipofisário. O hipotálamo apresentando um controle extremamente importante sobre a hipófise anterior ou adenohipófise. No caso do sistema reprodutor, nós estamos falando de regiões de neurônios localizados no núcleo arqueado, tendo a responsabilidade de síntese de um fator estimulatório, correspondendo ao hormônio liberador de gonadotrofinas, que é secretado no sistema porta-hipotálamo-hipofisário e que vai determinar, quando
do seu acesso à região da hipófise anterior ou adenopófise, a estimulação de células os gonadotrófos, responsáveis pela síntese e secreção de duas gonadotrofinas. O LH, que corresponde ao hormônio luteinizante, e o FSH, que corresponde ao hormônio folículo estimulante. Havia comentado na primeira parte que eles apresentam alvos específicos e distintos. Com relação ao LH, nós estamos falando dessa glicoproteína que possui receptores em células intersticiais de Leydig, células testiculares, estimulando a esteroidogênese e a síntese do principal hormônio sexual masculino, que corresponde à testosterona. Em contrapartida, o FSH apresenta o alvo células de Sertoli. Então, receptores de membrana nessas células de Sertoli reconhecem o hormônio folículo estimulante e estimulam, né, a liberação de fatores estimulatórios à espermatogênese, estimulam a atividade de uma enzima extremamente importante aqui localizada, que corresponde a uma aromatase, que nós vamos ver em slides posteriores, são responsáveis pela produção do 17-beta-estradiol a partir da testosterona. Então, nós temos, só voltando aqui, alvos específicos do LH e do FSH, mas a partir da atuação de ambas as gonadotrofinas, o processo de espermatogênese vai ser efetivado, assim como, por ação, né, da testosterona, ações sistêmicas serão determinadas, dando a possibilidade do desenvolvimento de características sexuais secundárias. Bom, como todo o processo, né, como todas foram investigadas em várias oportunidades, quando da participação do eixo hipotálamo-adeno-hipofisário, existe a possibilidade de um controle das respostas a partir do mecanismo de feedback. E aqui a gente está mostrando um mecanismo de feedback negativo, onde o próprio hormônio secretado pode determinar controle sobre secreções da adenohipófise e do hipotálamo. Então, a gente está mostrando aqui um feedback negativo exercido pela testosterona, adenohipófise e hipotálamo. E aqui também a gente pode observar, aproveitar essa figura, mostrando que uma das respostas apresentadas pelas células de Sertoli a partir da estimulação do FSH corresponde à síntese de um outro hormônio denominado inibina, cuja função é a inibição seletiva da secreção de FSH. Então, majoritariamente, a inibina ela tem um alvo específico, seriam os gonadotrófos, que são relacionados à produção de FSH. Então, feedback negativo sobre a secreção de FSH. Bem, a partir disso aqui, a gente vai analisar na próxima parte da aula, mais especificamente os mecanismos que estão sendo acionados e que vão propiciar com que a espermatogênese aconteça. Então, encerramos aqui. Próxima etapa, vamos fazer uma análise mais específica deste processo.